teve uma operação policial na Serra do Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, que acabou resgatando cerca de 200 trabalhadores que vinham de outros estados, né? Principalmente trabalhadores que eram originários do estado da Bahia, que trabalhavam na colheita da uva no Rio Grande do Sul. Uva essa usada para produzir sucos e vinhos finos, inclusive no Rio Grande do Sul. Obviamente esse caso é um caso horrível, enorme, gigante. O dono da empresa, que era uma empresa terceirizada, foi preso, mas já está solto sob fiança, né? E as vinícolas que contratavam esse trabalho terceirizado, obviamente dizem que não sabiam de nada. Vamos lembrar uma coisa aqui, são responsáveis legalmente pelo que acontece nas terceirizadas, tá bom? Não é o primeiro caso no Brasil, não será o último, infelizmente, mas são sim responsáveis. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Você alegar que não sabe que tá infringindo uma lei, não é motivo para você se livrar dela, tá? Ah, eu não sabia que não podia beber e dirigir. Nossa, não, tudo bem, tá liberado. Ah, seu guarda, eu não sabia, não pode? Sério? Não pode dirigir bêbado? Ah, não, então tudo bem. O senhor não sabia? Não, o senhor não sabia. Não, não sabia. Ah, então tudo bem. Pode ir pra casa. Não vai acontecer nada. Não é assim que funciona, né? A gente vai ver o que vai acontecer agora. Se de fato as investigações vão andar para responsabilizar. Inicialmente, 3 vinícolas estão no rol das mencionadas que usavam serviços dessa empresa terceirizada para produzir a sua produção, a produção das vinícolas. Aurora, Garibaldi e Salton são as vinícolas que os nomes vieram à tona. Não sou eu que estou falando aqui, não estou inventando isso, obviamente, né? Como isso foi descoberto? Algumas pessoas que estavam nesses alojamentos super precários conseguiram fugir desses lugares e avisar inicialmente a Polícia Rodoviária Federal. Foram para a estrada e avisaram a Polícia Rodoviária Federal. E aí depois houve uma mega batida lá com o Ministério do Trabalho e tal. Essas pessoas foram resgatadas, foram colocadas em um ginásio de esportes, porque era muita gente, eram quase 200 pessoas, tá? Cerca de 200 pessoas, não sei se era quase ou mais de. Cerca de 200 pessoas. Essas pessoas eram empregadas, entre aspas, por uma empresa terceirizada, que fazia o clássico, a clássica mutreta da escravidão moderna. Você promete emprego para pessoas, você leva essas pessoas para uma outra cidade, e você mantém elas ali presas àquele emprego. Como você faz isso hoje em dia, né? Por isso que se fala trabalho análogo à escravidão, porque não é literalmente igual acontecia no século XVIII, XIX. Não é igual, tá? Não é igual. Até porque seria um absurdo, mas eu também não descarto, tá? Também não descarto. Não vou descartar nada. Porque a gente vai ler aqui a nota dos industriais e dos prestadores de serviço, da associação, da entidade da cidade de Bento Gonçalves, a gente vai ver por onde anda a mentalidade dessas pessoas, tá bom? Então, assim, eu não descarto absolutamente nada, e inclusive há relatos de que essas pessoas sofriam algum tipo de tortura nesses alojamentos, com spray de pimenta e eletrochoques, né? Aquelas maquininhas de choque, tá? A ser apurado, a ser confirmado, não estou dizendo que isso acontecia, mas os relatos iniciais dos trabalhadores era esse. E aí você faz o que se faz hoje, que se chama de trabalho análogo à escravidão. Você tira a pessoa da cidade onde ela mora, você leva para uma outra cidade, de modo que a pessoa não tem condições de voltar para onde mora, porque não tem dinheiro, e você obriga as pessoas a morarem em lugares imundos, você obriga as pessoas a comprarem alimentos sempre no mesmo lugar, eventualmente com preços inflacionados, e você faz com que aquelas pessoas, no caso, contraiam dívidas impagáveis. E desse modo as pessoas não podem sair desse, entre mil aspas, trabalho enquanto não pagarem suas dívidas. Então isso não é trabalho. Isso é trabalho análogo à escravidão. Ou escravidão moderna, ou escravidão pós-moderna. Chamem do jeito que você quiser, tá? Importa menos o termo aqui e mais as circunstâncias. Muito bem. Para quem acompanhou o caso, tá vendo aí que é o clássico caso de que para a imprensa, em geral, é difícil falar dessas empresas, porque essas empresas patrocinam a imprensa, né? Essas empresas são empresas grandes. Para vocês terem uma ideia, o faturamento da vinícola Salton, que é uma vinícola familiar que está na 4ª geração da família, o faturamento da vinícola Salton em 2022 foi de 500 milhões de reais. Meio bilhão de reais foi o faturamento da vinícola Salton. A da vinícola Garibaldi eu não consegui encontrar. A vinícola Aurora projeta faturamento para os próximos anos para tentar chegar em um faturamento de 1 bilhão de reais. Então, vamos começar esse papo aqui, deixando de lado o lero-lero, a balela
a mentira, a hipocrisia e a disfarçatez de que essas pessoas realmente, veja só, precisa ser trabalho escravo, né, gente? Porque senão a empresa não tem como sobreviver. Ah, não, vai fechar. A Vinícola Aurora, que está projetando faturamento de R$1 bilhão, ela vai fechar se ela tiver que pagar trabalhador um salário decente, digno. Vai fechar, acabou. Acabou o empreendedor. Se foi o empreendedor. Acabou o empreendedorismo, não tem mais empresa. Meu Deus, que drama. Que drama. Para a família Salton, que fatura R$500 bilhão em 2022, ter que pagar FGTS. Isso é um absurdo. Veja como sofre o empresário. Veja como sofre o empresário. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ou você tá no jogo do capitalismo, do qual ninguém consegue fugir hoje em dia, todo mundo tem que fazer dinheiro, todo mundo. Todo mundo. Mesmo quem é anticapitalista, mesmo quem é contra todo o sistema que tá aí, você precisa se virar, né? A gente vê, eventualmente, até historiadores sobre o comunismo, por exemplo, que vão em grandes podcasts, e a ironia disso é que o cara tá lá no podcast do Flow, e atrás do podcast dele tem propaganda de banco. E aí? É assim que o mundo gira. Agora, se você é empresário ou empreendedor, que tem diferença entre empresário e empreendedor, penício de história, tá? Isso é uma confusão usada propositalmente. O cara que é empresário, que tem uma vinícola, não necessariamente ele é um empreendedor. Ele é um empresário. Agora, se você é um empresário e você não considera que você tem que ser um empresário com valores éticos, você tá fora do jogo, meu cara. Você tá vivendo no século passado. Se você considera que a partir do momento que você tá usando mão de obra escrava na sua produção, isso não é um problema seu, isso não te comove, isso não te move a soltar uma nota pública, a fazer trabalhos posteriores em relação a isso, a reorganizar a sua produção, você não merece ter a empresa que tem. Na minha opinião, inclusive, esse tipo de empresa tinha que ser expropriada, tirada da mão dos donos. Porque essas pessoas estão coadunando com a escravidão moderna, em nome dos seus próprios benefícios. Ninguém aqui tá falando do Zé da Esquina. E se fosse o Zé da Esquina, que fosse dono de um açougue, e tivesse um funcionário, e usasse mão de obra terceirizada nos moldes da escravidão como a gente tá vendo hoje, nessa operação que teve no Rio Grande do Sul, também deveria ser responsabilizado. Mas veja, a gente não tá falando nem do dono do açougue da esquina. A gente está falando de vinícolas que faturam R$500 milhões por ano. Que estão projetando faturamento de R$1 bilhão. Maluco, você sabe o que é R$1 bilhão? Você sabe o que é R$500 milhões de faturamento? Para uma família. Que para colher a uva que eles precisam para vender vinhos finos, eles estão usando mão de obra escravizada. Contratados por uma terceirizada, que agora eles não têm nada a ver com isso, né? Então, assim, pela lógica é o seguinte, enquanto essa mão de obra estava sendo usada nas vinícolas, enquanto aquilo ali fazia parte fundamental do faturamento milionário delas, esse dinheiro entrou no caixa da vinícola e os lucros e dividendos foram distribuídos para a família. Então, esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue. Agora eu me pergunto, vamos supor que as vinícolas não sabiam de nada. Esse dinheiro vai ser devolvido para alguém? Esse dinheiro vai ser devolvido para a sociedade? Esse dinheiro vai ser investido, por exemplo, que as vinícolas poderiam fazer, e pelo contrário, não estão fazendo nada disso. A gente vai ler a nota pública agora da entidade que protege essas vinícolas na cidade. As vinícolas vão pegar parte desse dinheiro que foi ganho graças à mão de obra de trabalho escravo, como está sendo denunciado agora. De novo, cabe à justiça, devido ao processo legal, etc, etc, etc. Vejam as fotos dos alojamentos onde as pessoas estavam alojadas. Vejam os depoimentos das pessoas. E aí cheguem às próprias conclusões de vocês. Teve uma mega operação policial lá, né? Ninguém tá inventando isso. Aliás, a própria nota que eu vou ler agora aqui para vocês, ela confirma que existiu o trabalho análogo à escravidão nas colheitas. Então esse dinheiro sujo de sangue, fruto de trabalho de escravizados, ele vai ser devolvido para a sociedade? As vinícolas vão usar esse dinheiro para fomentar projetos, para resgatar outros trabalhadores que estão na mesma situação, não só no Rio Grande do Sul, mas também porque eu duvido que seja o único caso. Eu duvido que seja o único caso. Duvido. A Vinícola Aurora, a Vinícola Garibaldi, a Vinícola Salton vão pegar esse faturamento, esse dinheiro que elas recolheram graças a esse trabalho e vão usar esse dinheiro para combater o trabalho escravo? Por enquanto não vimos nada disso. Então o jogo é o seguinte:
Enquanto ninguém tá vendo e tem uma terceirizada cuidando desse negócio, o que entrar é nosso. A partir do momento que vimos, não temos responsabilidade sobre isso. É um jogo de ganha-ganha. É fácil ser empresário desse jeito, né? É fácil ficar balançando tacinha em fotinho da Veja, dizendo que sobrenome não garante emprego. Como uma das herdeiras da Salton disse uns anos atrás pra Veja. Não, o sobrenome não garante emprego aqui na Salton, né? Eu tô vendo que não garante emprego. Se o seu sobrenome é Silva, por exemplo, você tá fudido. Você tá ferrado. Não garante mesmo. Não podemos dizer que ela não falou a verdade, né? Sobrenome não garante emprego na Salton. Se o seu sobrenome é Pereira, sei lá o quê, né? Se você é um fudido que teve que sair lá da casa do caralho pra ir colher uva e morar na pocilga que tava morando, endividado no mercadinho da esquina, com preço superfaturado, sem possibilidade de ir pra casa, sobrenome não garante emprego mesmo, realmente. Porque emprego aquilo não é. Então, não podemos dizer que a pessoa não falou a verdade, né? Agora, é um jogo fácil esse. É um jogo muito fácil esse. A gente contrata um terceirizado, basicamente um capataz, né? Um capataz pós-moderno, que monta um CNPJ, que empilha um monte de gente pobre e ferrada num canto. Essas pessoas vão lá colher a uva. Se essas pessoas não colhem a uva, não tem vinho. Se essas pessoas não colhem a uva, não tem suco. Aí não tem nada pra vender. Aí não tem faturamento de 500 milhões. Aí não tem nada. Ou a herdeira da família Salton vai lá colher uva, que não seja pra tirar foto pra revista. Vai? Vai dormir lá nos alojamentos que essas pessoas estavam dormindo? Vai comer a comida que elas comiam? Vai se endividar no mercadinho que elas estavam se endividando? Não vai, né? Então, sem essas pessoas, não tem projeção de faturamento de 1 bilhão da Vinícola Aurora. Não tem. Simplesmente não existe. Então, o trabalho dessas pessoas é o faturamento dessas vinícolas. E o que vão fazer essas vinícolas agora? Fazer de conta que não é com elas? A Associação Comercial e Industrial de Bento Gonçalves demorou uma semana para soltar uma nota. Vamos ler a nota juntos? Vocês querem ficar com um pouquinho mais de nojo? Nota oficial do Centro de Indústria, Comércio e Serviços da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, isso aqui é a entidade patronal, é a associação que protege os donos das coisas, tá? Isso aqui, o nome disso aqui é sindicato de patrão, tá? Centro Comercial, Indústria, é sindicato de patrão. Olha a nota cretina que essas pessoas publicaram. Essa nota é uma das coisas mais nojentas, repulsivas e repugnantes que eu já li na minha vida. E olha que eu tô trabalhando nesse negócio de jornalismo faz uns 20 anos já. E eu já li muita coisa nojenta, repulsiva. Essa aqui é uma das piores. Vocês não têm vergonha na cara em publicar um negócio desses, tá? Que era sabido que já iam proteger as vinícolas, tá na conta, tá? Porque isso aqui, basicamente, é uma entidade pelega para defender o indefensável. Já tava na conta que iriam proteger as vinícolas. Mas eu vou ler a nota. Vamos ler a nota juntos aqui. Na condição de entidade fomentadora e defensora do desenvolvimento sustentável, tá? Isso aqui é a SIC de Bento Gonçalves falando. Vocês não são entidade fomentadora e defensora do desenvolvimento sustentável. Vocês são a entidade protetora dos donos das vinícolas e das empresas da região. Vamos separar as coisas. Isso aqui é linguagem burocrática criada por burocratas para fazer a gente de trouxa. Ninguém aqui é idiota, tá? Então vocês não têm a condição de entidade defensora e fomentadora do desenvolvimento sustentável. Vocês são uma entidade defensora e fomentadora dos associados de vocês, que são basicamente puros capitalistas. Ponto final, tá? Então, primeira frase já é mentira. Ético e responsável dos negócios. Mentira. O que está acontecendo aqui não é ética. Não é ético, não é sustentável, não é responsável, tá? Empreendimentos econômicos é chamado empresa, tá? Que diz aqui. O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves vem acompanhando com atenção, né? Deram uma atenção ali. Demoraram uma semana para soltar essa nota, tá? Com atenção, o andamento das investigações acerca de denúncias de práticas análogas à escravidão no município. É necessário que as autoridades competentes cumpram seu papel correto, perfeito, fiscalizador e punitivo para com os responsáveis por tais práticas inaceitáveis. Essa é a única frase que presta dessa nota, é essa aqui, tá? A única frase que presta dessa nota toda é essa frase aqui. Agora prestem atenção no que vem a seguir. Da mesma forma, é fundamental resguardar a idoneidade do setor vinícola, importantíssima força econômica de toda a micro-região. Claro que é importante, fundamental resguardar. E para isso, para início de conversa, é não usar trabalho escravo. Para resguardar, assim, a idoneidade, para resguardar a idoneidade para início de conversa é não usar mão de obra escrava, para início de conversa. Não é soltar essa notinha vagabunda que vocês soltaram aqui. Vagabunda. Essa nota é uma nota vagabunda. Esta nota é uma nota vagabunda. Se a nota quiser me processar, pode processar, tá? Porque eu não tô chamando ninguém aí da entidade de vocês de vagabundo.
por enquanto, né? Porque eu não sei o nome de ninguém, não tá assinada. Inclusive a nota não tá assinada, né? Mas que beleza. A nota não tem assinatura. Quem assina essa nota? Quem tá assinando essa nota? Quem assina embaixo desse negócio aqui? Vocês estão com vergonha de assinar essa nota? Ou Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves? Vocês têm vergonha de assinar essa nota? Porque se vocês acham que essa nota tá ótima, tá incrível, tá ética, responsável e sustentável, por que não tem assinatura? A nota apócrifa? Ué, o presidente da entidade de vocês não assinou embaixo aqui? Por que não assinou? Cadê o nome das pessoas que assinam embaixo dessa nota? Outra pergunta que eu faço. Todos os associados da SIC de Bento Gonçalves concordam com essa nota? Você aí que é associado da SIC de Bento Gonçalves, que tem uma malharia, uma padaria, uma loja que vende bolo, sei lá o quê. Você concorda com essa nota? Vocês concordam com essa nota? Todo associado concorda? Essa nota foi colocada em votação? É uma pergunta que eu faço, sincera. Caso sim, todo mundo tá concordando com essa merda aqui, né? Porque isso aqui é uma merda. Isso aqui é uma porcaria. Essa nota é um lixo. E quem não concorda vai se manifestar? E por que quem concorda não assinou isso aqui? Cadê a assinatura dos empresários que concordam com isso aqui? Cadê? Olha o que fala essa nota. É de entendimento comum que as vinícolas envolvidas no caso desconheciam as práticas da empresa prestadora de serviços sob investigação e jamais seriam coniventes com tal situação. Entendimento comum de quem? De quem que entendimento comum que elas desconheciam? Quem disse isso? As investigações não estão em andamento? Então não tem entendimento comum nenhum de que elas não conheciam. Não tem entendimento comum nenhum que elas desconheciam que o prestador de serviço estava usando mão de obra escravizada. Isso aqui vocês tiraram da cabeça de vocês. O entendimento comum, por enquanto, são os fatos. E os fatos mostram que o faturamento dessas vinícolas era dependente de mão de obra escravizada. E você é responsável por serviços terceirizados na forma da lei. Então não tem entendimento comum nenhum de que elas não sabiam. Zero. Zero. São todas elas, sabidamente, empresas com fundamental participação na comunidade, reconhecidas pela preocupação com o bem-estar seus colaboradores e cooperativados, por oferecerem muito boas condições de trabalho, inclusive igualmente estendidas a seus funcionários terceirizados. Estão dizendo aqui que o bem-estar era estendido aos funcionários terceirizados. Não era, tá aí, tá provado que não era. Ou o bem-estar que essas empresas estendem aos funcionários terceirizados é esse que estava lá no alojamento dessas 200 de pessoas. Esse é o bem-estar? Bom, se é esse, lamento, acho que tem que investigar um pouco mais. Ou se não é, não é. Não era estendido aos terceirizados? Não era. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso está comprovado. Esses terceirizados trabalhavam para essas empresas e estavam em condições análogas à escravidão. Isso é um fato. Então o bem-estar não é estendido aos terceirizados. Não é ponto. Isso aqui não é uma opinião. Vocês não podem escrever isso. Isso aqui é mentira. Tem uma coisa muito chata chamada fato. É uma coisa muito chata. A gente tem que lidar com os fatos de vez em quando. Então não é mentira. Essa nota aqui, essa frase dessa nota é mentirosa. Porque o fato está mostrando que é mentirosa. Porque o tal do bem-estar não é estendido aos terceirizados, posto que essas pessoas são terceirizadas. E aquilo de bem-estar não tem nada. Se é um bem-estar assim, eu sugiro que as famílias donas dessas vinícolas vão morar lá na pocilga que essas pessoas estavam morando, para sentir um pouquinho a extensão do bem-estar na própria carne, né? E a elas, claro, o SIC de Bento Gonçalves reforça seu apoio e coloca-se à disposição para contribuir com a busca por soluções de melhoria na contratação do trabalho temporário terceirizado. E aí vem uma coisa inacreditável. Prestem atenção no que eu vou ler agora. Ainda nota, tá? Isso aqui ainda nota oficial. Situações como esta, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pela SIC de Bento Gonçalves e pelo poder público local. A falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. A linguagem está meio metida besta, mas eu vou traduzir para vocês. O que a entidade defensora dessas empresas de Bento Gonçalves está dizendo é o seguinte: olha, o Bolsa Família tá atrapalhando a gente, entendeu? Esses programas sociais aí, é culpa disso que tem mão de obra escrava. Porque a gente tem um problema de mão de obra que a gente não consegue contratar. Por que que a gente não consegue contratar? Porque tem várias pessoas da população que estão em plenas condições produtivas. Só que mesmo assim, elas estão inativas. Por quê? Porque elas sobrevivem através de um sistema assistencialista. Sim, eles estão culpando os programas de assistência brasileiros, que assistem pessoas que estão na miséria. Na miséria. R$400 é o Bolsa Família. Mas porque existe isso, né?
Então as pessoas, elas não querem trabalhar. Daí a gente faz o quê? E daí a gente tem que contratar uma terceirizada e eventualmente vai ter trabalho escravo. Culpa de quem? Do Bolsa Família. Óbvio. É lógico. Evidente. Isso aqui não é um raciocínio cretino. Como que... Sério, quem foi a pessoa de coragem que aprovou essa nota aqui? Porque não tá assinada, vou repetir, é uma nota apócrifa. Cadê o corajosão que devia assinar esse negócio aqui? Isso aqui é de uma vagabundice que eu não tenho palavra pra definir. Eles estão literalmente dizendo que tem um problema de mão de obra na cidade graças aos programas assistencialistas do governo. Porque, óbvio, a pessoa, imagina, ela ganha R$400 por mês de Bolsa Família. Por que ela vai trabalhar pra gente por 300, não é mesmo? Vocês não conseguem se perguntar, seus gênios, que eventualmente, se a pessoa preferir, porque não se trata de preferência, porque obviamente os programas assistenciais são dados para pessoas miseráveis. Pessoas miseráveis. Ninguém escolhe ficar encostado num Bolsa Família, né? Porque é legal. Porque é ótimo. Ai, que bom. Nossa, que incrível. Então não vou trabalhar. Se vocês pagassem, vocês não conseguem concatenar o tico e o teco? Conseguem, né? Eu tô fazendo aqui um exercício retórico. É claro que conseguem. Isso aqui é proposital. É óbvio que conseguem. Porque burros vocês não são. Vocês não conseguem imaginar que, caso as condições de trabalho e os salários de vocês fossem melhores, as pessoas aceitariam os trabalhos? Quanto ganha alguém pra colher uva ali? Quanto que ganha? Se a pessoa, na hipótese de ela preferir ganhar um Bolsa Família ao invés de trabalhar pra vocês, vocês não conseguem entender que o problema é de vocês? É o salário lixo que vocês pagam? Isso não chega na cabeça de vocês? Vocês não conseguem concatenar as ideias? Qual que é a solução aqui? Essa nota, ela mostra a solução. Que os grandes defensores aqui da SIC de Bento Gonçalves querem. Qual que é a solução? Acabar com os programas sociais. Porque daí a gente vai ter mão de obra. Porque daí a gente paga a merda que a gente quiser. Porque aí as pessoas realmente não têm mais escolha. É isso ou morrer de fome. Porque pelo menos hoje a pessoa morrer de fome, ainda algumas delas que conseguem um mínimo de informação e se organizar para conseguir um Bolsa Família que seja, um Vale Gás, conseguem. Nem todas. Porque tem gente no Brasil que, inclusive, não tem sequer informação para ir atrás disso. Não tem informação, não tem como. Tem gente tão miserável no Brasil que não tem nem como acessar o programa de assistência para início de conversa. Mas aí, para as que tem, a pessoa tem ali uma opção na vida. Para ganhar uma merreca, para tirar o pé da lama, para comprar um miojo. Para comprar um miojo e um peito de frango, para não morrer de fome. Né? Eventualmente, gente que não tem nem geladeira em casa. Gente que cada vez mais no Brasil tá cozinhando com lenha porque não consegue mais comprar gás. Tem 1 milhão de matérias sobre isso na imprensa, é só procurar. Que eu não sou terceirizado do Google aqui, eu não sou um terceirizado de vocês, tá? Pra ficar procurando notícia no Google pra vocês. Vai procurar. A quantidade de pessoas que nos últimos anos começou a usar cada vez mais fogão a lenha e cozinhar com lenha em casa porque não tem dinheiro pra comprar gás de cozinha. Gás de cozinha, pra cozinhar a própria comida. Aí essas pessoas, eventualmente, elas têm uma mínima saída pra tirar o pé da lama. Que é ganhar 300, 400 conto de Bolsa Família. Qual que é a solução da SIC de Bento Gonçalves? Genial, brilhante, incrível. Primeiro, é o clássico meme, né? Culpa do PT. Óbvio que é culpa do PT. Lógico. De quem vai ser a culpa? Do PT. A gente não tem quem botar a culpa, a gente vai botar a culpa do PT. As empresas não sabiam de nada, estamos acompanhando com atenção, temos que proteger as empresas, e a culpa é de quem? Do PT. Qual que é a solução? Acaba com os programas assistenciais. Acaba com tudo isso aí, né? As pessoas estão encostadas, as pessoas estão ficando milionárias. Vocês estão tendo uma vida incrível. Uma vida incrível encostados no Bolsa Família. Inclusive pro psicológico delas, né? É ótimo. Ao invés delas trabalharem, construírem uma coisa na vida, conseguirem criar os filhos, botar na faculdade, etc e tal. Não, elas preferem ser vistas como miseráveis sustentadas pelo governo. Claro, psicologicamente para elas é incrível. Faz muito bem pra vida delas isso. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo é esse. Aí, a ideia genial é que temos um problema, sim, né? Tá vendo? A gente tá tendo que, assim, usar mão de obra escrava. A gente não sabia, tá? A gente não sabia. Mas agora que a gente tá sabendo, a gente tá tendo que usar essa mão de obra escrava aí, mesmo sem saber. Porque, veja só, tem um problema aí assistencialista, né? Então, assim, pela lógica, a gente acaba com isso. Daí, claro, ao invés da pessoa que mora lá no interior da Bahia, que ganha 400 conto de Bolsa Família, a gente traz ela trabalhar aqui na Serra Gaúcha pra ganhar 300. Porque, afinal de contas, ela não tem mais a opção dos 400. Então, dado o nosso grande livre mercado, a gente paga menos. Porque tem mais gente sobrando na praça. Tem excesso de mão de obra. Isso aqui é de uma cretinice. Isso aqui Cara, isso aqui é de uma vagabundice que não tem cabimento. Não tem cabimento. Sabe qual é
o tamanho da população do Rio Grande do Sul, 11 milhões de pessoas. Incluindo aí criança recém-nascida até idoso que não tá mais em idade laboral, tá? 11 milhões de pessoas. Sabe quantos desempregados formais o Brasil tem? Eu não vou nem contar informalidade, nem MEI, que às vezes é praticamente um desempregado que tem CNPJ, e não vou nem contar os desalentados, que é aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego. Sabe quantos desempregados ativos estão procurando emprego no Brasil hoje? Cerca de 10 milhões. Ou seja, tem quase a mesma quantidade de pessoa que precisa de emprego no Brasil hoje, 10 milhões de pessoas, do que a inteira fucking população do Rio Grande do Sul. Esse papinho canalha, cretino e vagabundo de que não tem mão de obra por causa de Bolsa Família é coisa cretina, canalha e vagabunda. Vocês tiram do sério qualquer pessoa que tenha mínima decência ética ao ler essa nota vagabunda que vocês soltaram hoje. Cadê a... Como é que é? Ali no começo? Cadê a entidade fomentadora do desenvolvimento sustentável, da ética e da responsabilidade nos negócios? Não parece que sejam vocês. Com essa solução que vocês deram, essa é a grande, brilhante solução de vocês. A culpa, a responsabilidade de terem encontrado mão de obra escrava nas colheitas do que depois vai virar vinho fino para ser vendido no mercado a 100, 200, 300 reais por garrafa, é do Bolsa Família? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vocês perderam completamente a vergonha na cara. Essa gente tá toda perdida na extrema-direita, no bolsonarismo. Depois se aponta os vários casos que acontecem no sul do Brasil, e aqui não tô falando especificamente dessa entidade aqui, tá? Depois se aponta os vários casos de extremismo de direita, de nazificação que acontecem no sul do Brasil, essas pessoas ficam bravas. Nossa, estão xingando a nossa cidade. Ah, estão dizendo que todo mundo aqui então é não sei o quê. Não, a gente não tá dizendo que todo mundo é não sei o quê. Mas olha, quem escreveu e aprovou essa nota aqui tá bem perto de ser não sei o quê. Eu não sei o que é, mas tá perto de virar não sei o quê. Se é que já não virou. E aí, como diz o Felipe Abal, né, lá no Twitter, republiquei inclusive no meu Instagram, se falam isso numa nota pública, imaginam o que falam no privado, né? Se isso aqui é a expressão filtrada do que essas pessoas pensam, vocês imaginem o que falam no privado. Nós sabemos o que falam no privado, né? Essa aqui é a classe dirigente da cidade de Bento Gonçalves, a europeia Bento Gonçalves? Essa aqui é a classe dirigente? É isso que pensa a classe dirigente da cidade? Eu respondo, é isso que pensa a classe dirigente da cidade. E não sei o que eu tô falando, tá numa nota oficial aqui. Responsabilizando o governo ter um mínimo de decência para dar 100, 200, 300, 400 conto pra pessoa tirar o pé da merda. Essa é a culpa, só porque tem isso que a gente não tem mão de obra. Se não tivesse isso, a gente teria mão de obra. A gente ia pagar daí, sei lá, qualquer merda que a gente quisesse. Porque aí nem essa opção a pessoa tem, né? Daí a gente escolhe. Então, assim, o projeto é deixar as pessoas 100% sem opção. 100%. Tira tudo. Dê pena. Deixa a pessoa pelada. Que aí ela não tem opção. E aí a gente oferece pra ela um trabalho de merda. Um trabalho de merda com um salário de merda. E ela vai aceitar. Porque ela não tem opção. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha... Se alguém tiver a mínima vergonha na cara e for associado dessa entidade aqui, para início de conversa pode começar se desassociando, para início de conversa. E segundo, tem que cobrar uma resposta a essa nota aqui. Essa nota não pode ficar no ar desse jeito que tá. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um retrato nu e cru do que a gente tá vendo nos últimos anos no Brasil. Eu não vou dizer que essas pessoas sempre foram assim, tá? Apesar de eu poder imaginar. Agora, perderam a vergonha. Totalmente. Não tem uma vergonha na cara nenhuma. Nenhuma. Essa nota está publicada lá no site oficial. Quem quiser ler com os próprios olhos, né? Quem quiser queimar a própria retina,